Tabelas. No início da internet, os sites eram criados utilizando tabelas. Hoje, com o desenvolvimento do HTML, os sites não são mais feitos dessa forma, mas ainda usamos tabelas para organizar dados na página, por exemplo. As tags que definem a tabela, é a table e a barra table. Cria uma tabela, então você pode colocar os parâmetros width, tá, que define a largura da tabela, no caso aí em 100 pixels, tá, e border, que define a borda da tabela nesse caso aí, 1 pixel. tr barra tr, tá, insere uma linha na tabela. bgcolor igual a red define como vermelha a cor de fundo da linha, nesse caso aí. O td barra td insere uma coluna na linha. Da mesma forma a gente pode usar o width, tá? No caso aí está o width igual a 15, ou seja, define a largura da coluna em 15 pixels. Tá? Tem o call span, por exemplo, aí, igual a 2, faz com que a coluna valha por duas colunas, ou seja, mescla duas colunas em uma só. O align right, nesse caso alinha a coluna à direita, pode ser center ou left, que é o padrão. A gente também pode usar o bgcolor para definir como cor vermelha, no caso aí, de fundo da coluna. E essa é a tabela que nós vamos montar com o HTML, uma tabela aí de 5 colunas e 6 linhas, onde a gente vai fazer uma tabela de preços, com a primeira coluna sendo o produto, a segunda a quantidade, a terceira a unidade, a quarta o preço e a quinta a foto. Então a gente vai ter esses dados aí, vai montar essa tabelinha e você vai ver como ela vai sendo montada. Então eu estou aqui com o código inicial do HTML para a gente montar as tabelas, ok? Então vamos começar colocando aqui no title, ou seja, tabelas, parte para o body. Vamos começar colocando as tags que definem o início e o fim da tabela, que a gente já sabe que é o table e o barra table. Vamos lá, table e o barra table, ok? Bom, a gente vai começar definindo as linhas primeiro, tá? Então é tr e barra tr. Opa, já foi aqui, tr barra tr, tá? Vamos deixar assim e ver o que acontece lá no navegador. Vou gravar, Ctrl S, vou vir aqui no diretório HTML, que é onde a gente está guardando os códigos, ok? Então eu vou aqui abrir com o Google Chrome. E você vê que não aconteceu nada, tá? Então vamos começar colocando. A gente colocou uma linha, tá? Dentro dessa linha a gente vai colocar as colunas. Então vamos começar colocando a coluna TD, barra TD, e nessa coluna vai constar tabela de preços, ok? Então vamos ver lá como é que vou dar um Ctrl S, a gente vai voltar aqui e ver como é que vai sair. Você vê aqui, ó, tabela de preço, só que não tem uma moldura na tabela. Então que a gente vai voltar aqui, vir em tabela, e vai especificar a espessura da moldura. Então a gente bota border, vou botar tudo minúsculo aqui, border igual a 1, vou dar um Ctrl S e vamos voltar lá para ver como é que fica. E você vê que ele botou a moldura lá na tabela. Só que a tabela, ela tem, a gente viu lá, tem 5 colunas, que são produto, quantidade, unidade, preço e foto, ok? Então a gente vai ter que colocar mais uma linha, tá? Aqui eu vou dar um espaçozinho, vou botar mais uma linha, tr e o barra tr. Tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a primeira coluna sendo o produto, Então a gente vai abrir um td. A gente fecha logo o TD aqui, no caso, Vou botar produto, mais uma coluna, então a gente vai colocar TD. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar, vão ser 5 colunas, então eu copio aqui, ó, e dou um Ctrl V, 2, 3, 4,
e 5 colunas. Então a gente vai colocar aqui produto, quantidade, né? QTDE, unidade, UNDE, tá? Preço, né? Preço e a foto, tá? A foto. Vou dar um Ctrl S e a gente vai ver como é que está a nossa tabela. Vou dar um F5 e você vê aqui, ó, que tem a coluna do produto, a quantidade, tá? Unidade, tá? O preço e a foto. Só que essa tabela ela está pequena, não sei se você reparou. Então a gente vai colocar um tamanho para essa tabela, tá? E eu vou dar o tamanho dessa tabela de 500, não, de 800. Vamos lá. Width. Opa, width 800. Ok? Ctrl S. Vamos voltar para cá e dar um F5. Você vê que a tabela aumentou, mas você reparou que tem uma falha aqui, ó. Essa coluna aqui, ela deveria se expandir até o final, correto? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que essa coluna ela se expanda até o final aqui. Então para isso a gente vai usar o call span. Eu vou voltar aqui, ó. Então tá aqui essa daqui é a coluna da tabela de preço. Vamos botar call span igual, por exemplo, 5. Tá? Dá um Ctrl S. Vou voltar aqui e tá aí, ó. Então você está vendo aqui que a gente já fez a tabela praticamente. Outra coisa interessante é o seguinte: essa tabela ela está alinhada à esquerda. A outra tabela que a gente viu, ela está alinhada ao centro. Então, vamos voltar aqui também. Vamos vir aqui na tabela. Vamos colocar o parâmetro align, ok? Igual a center. Ok? Dá um Ctrl S, dá um Ctrl S, dá um F5 e você vê que a tabela toda foi alinhada agora ao centro. Se você notar, nessas colunas aqui, os cabeçalhos estão alinhados à esquerda. Então a gente também quer colocar esses cabeçalhos aqui e o título da tabela alinhado ao centro. A gente vai voltar aqui e vai vir aqui na coluna que tem a tabela de preços e vai colocar o parâmetro também align, que é alinhar, center. E também aqui nessas colunas aqui, ó, align. Eu vou copiar aqui, ó, esse parâmetro align center, para a gente não ficar digitando. Então copiei, então vou colocar aqui, ó, align center também, ok? Align center também, align center também, align center também e align center também. Vou dar um Ctrl S e a gente volta para cá e dá um F5 e você vê que tudo agora foi alinhado aqui ao centro, tá? Então as células, né, as colunas foram alinhadas ao centro e o título da tabela também foi alinhado ao centro. Então aqui a gente já formou aqui informações do que a tabela vai apresentar. Então agora a gente vai criar mais uma linha que vai se tratar aqui do produto SSD. Olha aqui, SSD, a quantidade é 10. Então aqui na primeira linha, vamos copiar aqui, ó. Vou copiar essa daqui porque, ó, eu copiei a próxima linha, tá? Então o primeiro produto é o SSD, né, de 250 GB, ok? Esse produto aqui eu não vou querer que fique alinhado no centro, tá? Eu vou querer que fique alinhado o padrão dela lá, alinhado, ou seja, à esquerda. A quantidade são 10 SSDs, ok? A unidade é U, ou seja, unidade mesmo. O preço foi 2.500, então R, cifrão, né? 2.500, tá bom? As fotos estão dentro aqui da imagem. Se eu clicar aqui, ó, você vai ver que eu tenho uma foto da memória, uma foto do monitor e uma foto do SSD. Todas elas são PNG, tá? Então como é que eu vou fazer? Voltando aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui dentro a tag que carrega uma foto, tá? Tanto externamente quanto internamente, é a tag IMG. Opa,
IMG SRC, correto? Como ela está dentro de um subdiretório, tá? Então a gente vai colocar primeiro o subdiretório, imagens, né? Vai colocar um barra e vai colocar o nome da foto. No caso aí é ssd.png. PNG. Tá? .png. Vai fechar aqui essa tag, ela fecha dentro dela mesmo. Então você vê aqui que eu botei entre o TD e o barra TD, porque ela é uma coluna, tá? Ela faz parte de uma coluna. Vou dar um Ctrl S, tá? Vou voltar aqui e vou dar um F5. Você vê lá, ó, tá? Ela ficou certinho, SSD, quantidade 10, unidade, o valor, mas a foto ficou muito grande, né? Porque ainda vão vir mais dados aqui. A foto ficou muito grande e a foto tem que ficar pequena. Então o que a gente vai fazer? Eu vou voltar aqui, ó, e vou colocar dentro do IMG, tá, um parâmetro para diminuir a foto. Então é o width, tá, que a gente já aprendeu. Então eu vou botar de 50 pixels. Ok? Vou dar um Ctrl S, vou voltar para cá e vou apertar F5. Você vê aí que a foto ficou menorzinha e ficou mais bem encaixada aí na tabela, tá? Então agora eu posso colocar o resto dos produtos aqui com o mesmo tamanho para ficar uma foto aí encaixável aí na tabela, senão aquela foto ficaria desproporcional. Lembrando que eu só botei a largura, botando só um dos parâmetros, ou a largura ou a altura, o próprio HTML se encarrega de manter a proporção. Agora vamos fazer o segundo produto. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse bloco de dados, tá bom? Aqui, ó, para não precisar ficar digitando tudo de novo. Vou dar algum espaço. E outra coisa também. Eu falei que aqui ia ficar na esquerda, tá? Mas para ficar fiel ao que a gente fez ali no slide, então eu vou colocar também, alinhar o SSD 250 ao centro também, para ficar fiel. Eu tinha falado para ficar à esquerda, mas vai ficar ao centro. Da mesma forma aqui. E o próximo produto é a memória 4 GB. Vamos modificar aqui. Memória 4 GB. Opa. 4 GB. A quantidade é 5. A unidade mesmo. O total aqui é 500. Vamos botar 500 aqui. Ok? A imagem também está lá dentro do subdiretório imagens e está como nome memória, sem acento, memória PNG. Vou gravar, vou voltar aqui, vou dar um F5. E você vê lá que ele colocou a memória, tá? 5.500, colocou a imagem, tá? E a gente colocou o que estava alinhado à esquerda, que eu tinha colocado, tá? Mas eu alinhei ao centro também, porque está tudo ao centro. Vamos deixar como está no slide. Então tá aí, falta mais um aqui. Vamos voltar lá, copiar esse bloco, tá? E vamos Ctrl V aqui. E o próximo produto, se eu não me engano, é um monitor 17 polegadas. Monitor 17 polegadas. Tá aqui. A quantidade é 5. É o mesmo e aqui é 2.000 reais. Okay? Então, a imagem que está dentro, continua dentro da imagem, da subdiretório imagens, mas aqui o nome do arquivo é monitor. Vou dar um Ctrl S, voltar aqui e dar um F5. Você vê lá que ele colocou direitinho aqui. Então tá tudo direitinho, falta a última linha, tá? Que é o total. Vou voltar aqui. Vamos fazer uma cópia, tá? E aqui vai ser total. Opa, deixa eu ver aqui.
total, correto? Não tem nada nessa coluna, então eu vou tirar aqui o alinhe, não tem nada nessa coluna, vou também tirar um alinhe e tirar o 5, o U, não tem nada nessa coluna, tá? Opa, e também não tem nada nesta coluna, opa, não tem nada nessa coluna. Beleza, vou gravar, vou voltar lá no navegador e dar um F5. Se você notou, o total ficou nessa coluna e essas colunas aqui ficaram em branco. Eu tenho que colocar todo esse espaço aqui, ó, esse como se fosse uma coluna só e alinhar ela à direita, tá? Para ficar como está aqui, ó, ok? Então vamos lá. Então o que acontece? Essas colunas aqui não vão existir, certo? Aqui eu vou dar um align right, opa, vou botar tudo minúsculo para ficar direitinho, right, opa, right, e vou dar um call span para ele poder juntar aquelas colunas numa coluna só, ok? Então você está vendo aqui, ó, vou juntar essas três aqui, 1, 2, 3, tá? Numa só. Então eu vou dar um call span igual a 3. Vamos lá. Call span igual a 3. Vamos gravar e vamos ver como ficou. Você vê aqui, ó, ele juntou as colunas, 3, tá certo, e alinhou o total à direita. Só que está faltando mais uma coluna aqui. Vou voltar aqui, vou copiar esse TD aqui, que é uma coluna. Opa, aí. Que é o total, né? Vou fazer um somatório lá do total. TD, só que o total é um valor, né? Que deu 5.000. Vamos colocar aqui no lugar de total 5.000. 5.000, certo? Vou dar um Ctrl S, vou voltar aqui e você vê aqui que ele colocou os 5.000 aqui, né? Só que a gente tem que alinhar aqui ao centro também, né? Para ficar direitinho aqui, alinhar ao centro. Então vamos alinhar, eu tinha alinhado, mas esqueci. Vamos copiar o align aqui. Align, só que não vai ser right, vai ser center, né? Copiar aqui. E center. Beleza. Voltar lá, dá um Ctrl S. Voltar lá e você vê que foi alinhado aqui certinho. Bom, para melhorar um pouco o visual, eu vou fazer o seguinte: eu vou botar aqui 2 pontos aqui no total, vou dar um Ctrl S, vou voltar aqui e vou ver que apareceu 2 pontos. Mas se você notar, o 2 pontos ficou muito colado na borda, o que visualmente não é muito legal. Então, para colocar o espaço aqui no HTML, não adianta eu dar um espaço aqui que não vai aparecer o espaço lá. Quer ver? Vou dar um Ctrl S, vou voltar lá e vou dar um F5. Você vê que continua colado. Então, para você dar um espaço, você tem que usar o código de caracteres e-comercial NBSP. Você dá um Ctrl S, aqui, ó, tirar aqui, Ctrl S, e vou dar um F5 e você vai ver aqui que vai ficar um espaço, ó. Olha lá, o espaço ficou um pouquinho, o 2 pontos descolou aqui da borda. Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai colorir a linha tabela de preço e colorir também a linha total. Então para isso a gente vai usar aqui o TR, que é a linha toda, a gente vai colorir a linha toda da tabela de preço, tá? Então a gente vai usar o BG Color, ok? E vai botar cinza, que é o Gray, ok? Vai dar um Ctrl S, vai voltar lá e vai dar um F5, você viu lá que ele colocou tabela de preço em cinza, tá? E aqui também a gente vai colorir essa linha toda aqui, ok? Que é a linha do total. Vamos lá, voltar aqui no TR, vai dar o mesmo parâmetro, BG Color,
bgcolor igual, e a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente pode colorir através do código da cor. Então eu vou usar o código, esse código aqui, que começa sempre com um hashtag, entendeu? E a numeração do código. Então, vamos lá, dá um Ctrl S, voltar aqui e dar um F5, que você viu que ele coloriu aqui a linha. O que mais a gente pode fazer? A gente pode botar aqui, ó, em negrito. Então vamos voltar aqui, ó, e na tabela de preço vamos colocar aqui, ó, B, que é de negrito, né, e barra B. Dá um Ctrl S e aqui dá um F5, você vê que ficou negrito aqui. E a gente pode colocar negrito aqui também no total e negrito aqui na soma, okay? Então vamos voltar aqui, ficou até um pouquinho melhor do que a outra, né? Mesma coisa aqui, total, vou dar um B, okay? E aqui barra B também, e aqui na soma também um B, que é um bold, né, de negrito, tá? E um barra B. Então Ctrl S, vamos voltar aqui e você vê aqui que deu um realcezinho aqui. Agora, outra coisa também é, se você notar, o tamanho da coluna quantidade e o tamanho da coluna unidade, entendeu? E também a coluna do preço, elas estão muito grandes, tá? Para os dados que ocupam elas. Então a gente vai diminuir também um pouquinho desse tamanho aqui das colunas. Então eu vou vir aqui, pode ser em qualquer lugar, tá? Mas eu vou escolher aqui, porque aqui que está o início das colunas da tabela. Eu vou começar colocando o tamanho aqui na quantidade. Por quê? O HTML ele vai ajustar o tamanho das outras colunas automaticamente. Então vou pegar aqui, vou colocar width, eu vou colocar 50 nessa daqui, e aqui também vou colocar width 50. Vou gravar aqui para você ver. Você vê aqui que ele ajustou o tamanho das outras colunas, tá? E não tem width. Então eu vou colocar o width aqui também no preço, para ele ajustar, e automaticamente ele vai passar o restante do tamanho para a coluna produto. Então, vamos voltar lá, aqui no preço, width, vou botar 100, e também ali na foto eu vou botar o width, vou colocar 100 também. Vou dar um Ctrl S, vou voltar para cá, vou dar um F5, e você vê ali que ele ajustou essas colunas aqui, tá? E o restante dos espaços que sobraram, ele jogou lá automaticamente para a coluna produto. Eu vou colocar também os títulos das colunas em negrito, ok? Para ficar direitinho. Então, vamos lá. Você vem aqui, vamos colocar o B e o barra B. Aqui o B e o barra B, e aqui também B e barra B. Na foto não precisa, porque é uma imagem, ok? Então vou dar um Ctrl S, voltar aqui, vou dar um F5. Na foto precisa aqui também, né? Porque aqui é texto, né? Então vamos lá, voltar aqui, corrigir a besteira que eu fiz aqui, ó. B e barra B, porque eu pensei que fosse uma imagem aqui ainda, pensei que aqui já fosse a imagem. Então, dá um Ctrl S, voltar aqui, e você vê que a gente você montou essa tabela, tá? Através da codificação HTML. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.